Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Faz tempo que eu não estou aqui com vocês no domingo, né? Os jovens já foram me dando tchauzinho assim, ué, o que está acontecendo? Mas eu queria que vocês já abrissem a Bíblia aí de vocês em Colossenses, capítulo 3. Deixa aberto em Colossenses. Amém? Glória a Deus. Domingo é sempre uma manhã de alegria, né? É uma preciosidade poder estar na casa do Senhor. Vamos ler. Eu vou ler o capítulo 3, do 1 até o versículo 17, e aí a gente depois vai conversar sobre algumas outras coisas. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Aqui a gente recebeu algumas instruções para ter um viver santo. Como que é que se tem uma vida santa diante de Deus? Tomei um susto, eu vou pedir. Como é que se tem um viver santo diante de Deus? E aqui, em alguns momentos, o Emerson estava falando e eu estava até com isso na cabeça, né? Lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício como um santuário. E ele fala isso como quem está pedindo, implorando. Eu rogo, eu peço, eu imploro, eu choro. É por essa causa que eu me coloco diante de joelho por vocês, para que vocês vivam uma vida que adore a Deus, que a vida de vocês adore a Deus em todo e qualquer sentido. Isso é o sentido de adoração. Adoração nada mais é do que viver uma vida que expressa quem Deus é em você.
Isso é adoração. Existe uma forma de viver que expressa o que é que você sente por Deus. Existe uma forma de se comportar. E aqui, aos Colossenses, ele vai dizer assim, olha, tudo na nossa vida deveria ser um ato de adoração. Todo o seu viver. O propósito de Deus para toda a criação humana é que olhem para nós e vejam o quanto o seu filho é valioso. As pessoas precisam olhar para nós e ver que Jesus é um grande tesouro, que Ele é uma preciosidade na nossa vida, que Ele é a pessoa mais importante, que Ele é tudo em nós. E como é que a gente faz isso? Ele está dizendo que há uma forma de viver e há uma forma de pensar que expressa isso. Aqui aos Colossenses ele vai dizer mais, ele vai dizer, olha, há uma forma de pensar que expressa quem Deus é para você. Há uma forma de falar que expressa quem Deus é para você. Há uma forma de agir que expressa quem Deus é para você. E como é que isso acontece? Como é que isso vai acontecer? Nós precisamos ser transformados. E não é só o nosso comportamento externo. É isso que Paulo está tentando avisar aqui para a igreja, aos Colossenses, para avisar aos Colossos, que olha, não é só o comportamento externo de vocês que deve mudar, mas é a forma como você pensa e você sente. Tudo em nós precisa ser transformado. E a igreja aqui, a gente vai ver que aqui, onde eu li para vocês, do capítulo 3, do 1 ao 17, ele vai dividir em 3 partes. Do capítulo 1 do versículo 1 ao 4, ele vai dar a primeira parte, que vai dar a ideia principal do que ele está tentando dizer. Do versículo 5 ao 11, ele vai dizer a segunda parte, sobre o que nós não devemos ser. E do 12 ao 17, ele vai dar a terceira parte, para dizer o que nós devemos ser. Lá no versículo 9 e 10 vai dizer assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Ele vai fazer aqui uma analogia sobre vestir e se despir. Ele vai dizer, olha, tem uma roupa que vocês precisam tirar. E tem uma outra roupa que vocês precisam colocar. Existe algo que vocês vão tirar e existe algo que vocês vão colocar, que vocês vão passar a vestir a partir de agora. É assim que vocês devem viver. E por que ele estava fazendo isso? Porque a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo atrás. Alguns falsos profetas e mestres estão agora instigando esse povo, instigando a essa igreja, que existia um meio melhor ou mais proveitoso de santificação. E esse jeito de se santificar não tinha nada a ver com confiar em Cristo, com olhar para o que Cristo fez. Eles simplesmente estavam falando sobre coisas que se pode fazer por fora. Então, se a gente estiver falando de santificação, eles estavam falando para o povo, olha, se você andar assim, se você andar assim, se você guardar tal dia, se você não comer isso, se você não comer aquilo, ou se você achar que se você vestir tal roupa, ou se você guardar determinados dias, você consegue ser mais santo do que os outros. Ou você vai conseguir santificar a sua vida. E o apóstolo Paulo, ele entra no capítulo 3 para dizer, ei, não é assim. Não é assim que a santificação acontece. Não é assim que vocês vão santificar a vida de vocês. E como é que se santifica então?
Ele começa. Se não é guardando o dia, se não é se vestindo de determinada maneira, se não é não comendo, não tocando, não provando, se não é se separando de tudo e todos, como é que se santifica? Como é que se mantém guardado? Como é que vive dessa maneira que ele está falando? E ele vai dizer, no versículo 1. Portanto, e ele começa com um portanto já para dar esse tempo do que é que ele está pensando. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Qual é o primeiro mandamento aqui? Busquem as coisas do alto. Vocês querem se santificar? Busquem as coisas do alto. Por que é que você deve buscar as coisas do alto? Porque é lá que Cristo está. E ele vai dizer bem claro, ele diz assim, olha, busca as coisas que estão do alto, que é onde Cristo está, assentado à direita de Deus. Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está vivo e está lá no alto. Pense nas coisas do alto. Busquem as coisas que são lá de cima. Por quê? Por que vocês devem manter o pensamento nas coisas lá do alto? Porque vocês morreram. E agora, a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Por que é que você deve buscar as coisas lá do alto? Porque a sua verdadeira vida está lá. A vida que nós vivemos aqui, ou essa que você conhece e está vendo, não é a sua verdadeira vida. Essa vida que nós praticamos aqui, que nós andamos de um lado para o outro, que nós temos, não é quem de fato nós agora somos. A vida de vocês não está aqui. A vida de vocês não está mais aqui nesse mundo. A vida de vocês agora está lá no alto. Busque as coisas que são de cima. E como é que você vai fazer isso? Ele está falando, ei, pense em Jesus. Pense em Jesus, onde é que Ele está? Pense nas coisas que são lá do alto. Sabe por quê? Deus fez alguma coisa em você. Deus nos transformou e nos deu essa nova vida. E essa vida agora está escondida com Cristo. O que é que nós estamos tentando fazer aqui e agora? Descobrir essa vida. Viver o mais próximo possível do que ela verdadeiramente é e está escondida lá no alto com Ele. Pense nas coisas do alto. Pense tanto, mas pense tanto, até você ficar totalmente parecido com essa vida. É isso que Paulo está falando. Vocês querem um viver santo? Coloca o pensamento de vocês na vida que está guardada lá em cima. Se vocês pensarem no que é que Cristo fez e no que é que Deus fez por vocês, escondendo a vida de vocês com Cristo, vocês vão se tornar cada vez mais próximo disso. Você precisa conhecer a sua vida de tal ponto, de tal modo, que quando você chegar perto dele, não seja um choque tão grande.
Porque veja bem, se essa vida está escondida com Cristo lá em cima, um dia nós vamos chegar lá. E você verdadeiramente vai receber de fato quem você é em Cristo, a sua vida. A sua verdadeira vida está escondida lá. O que o apóstolo Paulo está mandando a gente fazer? Tem um tipo de gente que vai pensar tanto nessa vida. Ele vai ficar tão próximo dessa vida, que quando ele a vê, o choque nem vai ser tão grande. Ele já pensava nela dia e noite. Ele já vivia com a mente nela. Ele já procurava viver essa vida aqui e agora o tempo todo. Tudo que Deus queria que nós conhecêssemos, Ele colocou em Jesus. Volte um capítulo comigo, lá no 1. Colossenses 1, versículo 13. Diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Toda a plenitude. As invisíveis, todas as coisas, tudo que Deus quer que a gente pense, tudo que Deus quer que a gente conheça, tudo que Ele quer que a gente viva com a nossa mente lá, Ele está dizendo, eu coloquei em Jesus. Está tudo nele. E o que é que Ele fez com Jesus? Ele coloca tudo o que nós devemos conhecer em Jesus e o que é que Ele faz. Quando Ele diz, olha, toda a plenitude estará nele, para que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Deus pegou Jesus e nos juntou. Deus pega o seu Filho, amado, puro, santo, verdadeiro, completo, a plenitude de todas as coisas que nós nem sequer vemos ou sabemos, e está tudo nele. E Ele pega esse Filho e numa união inexplicável, coloca em nós. Ele junta a nós tudo, absolutamente tudo que você precisa conhecer está em Jesus, e esse Jesus que está lá no alto está em você. A sua obrigação é pensar nele dia e noite. Se nele está tudo que eu devo conhecer, e nele habita toda a plenitude, o apóstolo Paulo está falando, quer viver santo? Pense nele. Coloque seus pensamentos nele.
Pense na união que Deus fez, casando o filho dele com vocês. Colossenses 2,13 vai dizer assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele fala isso, que ele diz que ele fez isso quando vocês ainda eram mortos em pecados. Quando vocês ainda eram mortos em pecados, Deus os vivificou com Cristo. Quando você ainda nem pensava em Deus, quando você ainda nem sabia a excelência do seu poder, quando você sequer o conhecia, quando seus pensamentos sequer poderiam se voltar para Deus, vocês estavam mortos. O pensamento de vocês não acendia nenhuma fagulha em direção a Deus. Era impossível que o nosso pensamento se voltasse, porque morto não pensa. E o que ele está dizendo? Quando vocês sequer pensavam, ele já trabalhava por vocês. Quando você sequer pensava ou poderia levantar qualquer tipo de pensamento a ele, ele já trabalhava para vivificar vocês, perdoando os seus pecados. Isso é tão maravilhoso, porque Deus já trabalhava a meu favor quando eu nem existia. Outra hora vocês eram inimigos de Deus. Vocês não suportavam qualquer pensamento sobre Deus. E agora o que Paulo está dizendo é: ei, ele trabalhou tanto em favor de vocês que vivificou vocês para uma vida sem mancha, sem pecado, sem mácula, sem ruga, a fim de apresentar uma igreja santa. Pense nele. Tire seus pensamentos das coisas que são terrenas. Pense na vida que ele te deu. Aí do versículo 5 ao versículo 10. Ele vai começar a dizer o que é que eu preciso deixar de ser. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem
com as suas práticas. Por que é que eu preciso deixar de ser tudo que ele afirmou aqui que nós éramos? E não é para ninguém aqui chegar no ponto e dizer assim, olha, eu não era assim não. Ninguém que fizer um autoexame na sua vida vai poder dizer que não era assim. Por que é que eu tenho que deixar de ser tudo isso? Ele fala assim, façam morrer tudo que pertence a essa natureza terrena de vocês. Por que é que eu tenho que fazer morrer essa vida? Porque ele explicou anteriormente, essa não é a vida de vocês. Você deve fazer morrer essa vida, porque essa vida não é minha. Não é essa vida que Deus me deu. Não é essa vida que Ele deu. Agora, você não é mais assim. Eu não sou assim. Antes nós éramos, mas agora nós não somos mais. Vocês não são mais assim. Façam morrer todo tipo dessas coisas, porque vocês ganharam uma outra vida. Vocês agora possuem outra vida em Cristo. Quem mentia não mente mais. Quem falava de maneira inadequada já não fala mais. Vocês se despiram dessa maneira e se revestiram do novo. Existe uma nova vida aí dentro de você. Faça morrer a antiga. Nós agora precisamos andar de outra maneira. Precisamos falar de outra maneira. Precisamos mostrar aquilo que de fato demonstra quem Deus é. Toda a sua plenitude, toda a sua santidade. E ele fala que é sobre, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O apóstolo Paulo queria que você pensasse seriamente na ira de Deus. O que é que aconteceu para que você tivesse aqui com essa nova vida em Cristo? Que é só conhecendo essas coisas que alguém é capaz de santificar verdadeiramente. O que é que teve que acontecer com seu filho? Para que você recebesse essa vida. Jesus, o Filho de Deus, bebe todo o cálice da ira de Deus. E não pense que isso é pouca coisa, não. É difícil a nossa mente chegar lá. E é por isso que o apóstolo Paulo está falando, pense, pense, pense. Porque se você não pensar, é difícil, a nossa mente é lenta para alcançar alguma coisa. O Filho de Deus, santo, justo, inculpável, sem pecado. Aquele que não sabia o que era nenhuma dessas coisas que falou aqui, que vivia em nós. Ele não mentia, ele não falava de moralidades, ele não vivia dessa maneira.
E ele veio para uma única causa: morrer pelos nossos pecados, pela nossa maneira de viver. Ele veio para carregar o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, como é que eu vivo. Naquele momento, Jesus, que era um homem forte, corajoso, sem temer os homens, aquele homem que sabia para o que tinha vindo, ele sabia que veio para a morte, ele sabia que veio para entregar sua vida. Quando chega no jardim, se joga no chão, não se ajoelhe não. Não é pouca coisa não, Jesus agora está lançado no chão. Sangue saía pelos seus poros. Desespero total. Nunca, Martinho Lutero diz que nunca, absolutamente nunca, nenhum homem teve tanto medo da morte como esse. A ponto dele fazer a oração mais séria de Jesus. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que é que Jesus estava enfrentando ali? O que é que esse homem que sabia que veio para morrer, que não tinha medo de homem, que não tinha medo de ser envergonhado, que não tinha nada disso passando pela cabeça dele? Esse homem sabia que num curto espaço de tempo suportaria todas as flechas inflamadas da ira de Deus apontados para ele. Essa ira que ele está dizendo aqui, olha, essa ira destinada aos filhos da desobediência. Olhar para Jesus e o que ele fez na cruz é ver o que é suportar o inferno. Naquele momento, um homem estava suportando todos os golpes do Deus Todo-Poderoso. O onipotente, ninguém é capaz de suportar o braço dele. E nessa oração tão séria, graças a Deus, que Jesus não disse amém. Ele foi até o fim para te dar uma nova vida com Ele, para que você recebesse tudo que vem dEle, para que você pudesse viver a vida que está nele. E não precisasse passar pela ira de Deus. Você não aguentaria. Eu não aguentaria. Ninguém aguentaria. Toda a agonia, todo desespero, todo sofrimento comprimido em alguns minutos. Como nenhum homem seria capaz de pensar ser possível. Para que você vivesse. Para que você recebesse da sua vida
Portanto, irmãos, toda essa ira, sobre todos esses pecados, que tanto machucou o nosso Senhor, deixem esse modo de viver. Não falem mais dessa maneira. Não andem mais dessa maneira. Não pensem mais dessa maneira. Porque vocês foram crucificados junto com Cristo. Versículo 12 ao 17. Ele agora vai começar a dizer o que é que eu preciso ser. Ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui ele já está falando sobre coisas que nós devemos sentir. Como é que você vai santificar os seus sentidos? A sua maneira de sentir, os seus sentimentos. Lembrem-se de quem você é. É isso que o apóstolo Paulo está apontando. Quem é que vocês são? Por que é que vocês devem andar dessa maneira? Porque vocês são povo escolhido de Deus. Santo, amado. Deus escolheu vocês. Andem como é que Jesus andou. Sabe por quê? Porque a gente se parece com quem a gente anda. Quando ele está falando aqui sobre os nossos sentimentos, sobre emoções, como é que você faz com o seu sentir? Como é que você faz para que eles sejam santificados? Lembre que você foi escolhido por Deus para ser santo. Simplesmente, algumas pessoas são tão diferentes. Elas andam tanto com Jesus, elas se parecem tanto com Jesus, que dá até gosto de ver. Você quer ficar perto dessas pessoas? Para você se parecer também. Você quer sentir dessa maneira? Algumas pessoas têm um gosto por Jesus que é tão extraordinário. Essas pessoas não sentem amor por Jesus de uma forma mecânica. O amor que eles têm por Jesus não é nada forçado. Quer ver? Abre. 1 Pedro. Primeira Pedro 1.
Pedro 1, versículo 8. Ele diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Lê da maneira mais simples que você possa olhar para esse versículo. Perceba-se esse versículo, se o que Pedro está falando aqui não é carregado de emoção. Mesmo vocês não o tendo visto, vocês o amam. Que amor é esse? Que tipo de amor é esse que Pedro está dizendo aqui? Que habita nessas pessoas? Esse amor que os crentes sentem por Jesus é inexplicável. Vocês não o viram. Como é que você explica para alguém que você ama alguém da forma como nós amamos Jesus sem o ver? Tem pessoas que sentem uma alegria tão indizível em Jesus, que ele diz que é gloriosa. Não tem explicação, não tem palavras que possam expressar de onde é que sai tanto amor. Não é fabricado, não é mecânico, não é de fachada, não é como alguém que está anos dentro da igreja e o coração continua gelado como uma geladeira. Pedro está dizendo aqui que tem um tipo de crente que tem um amor indizível. E que isso é expressado em toda a sua forma de andar, de falar, de agir, de pensar. Não tem como você não ver que ele o ama. Que esse tipo de pessoa é capaz de passar por toda e qualquer situação e ele ama a Deus. Ele ama o que ele vê em Jesus. E como é glorioso amar Jesus dessa forma. Na sua maneira de agir. Diz que Estevão, um jovem, era tanto amor, era tanta paixão, era tanta forma de expressar o que ele estava vendo, crendo, recebendo, pensando sobre Deus, sobre Jesus, que ele não tinha como se conter. A forma dele viver incomodou tanto que precisaram matar ele.
Esse homem anda tão diferente, ele fala tão diferente, ele pensa tão diferente, que nós temos que matá-lo. O mundo não é digno de homens como esse. Os homens olharam para Estevão e não suportaram o que estava vendo. Pela sua maneira de viver. E diz que enquanto apedrejavam ele, o seu rosto brilhava como de um anjo. Ele é o tipo que olhava para os anjos no céu sorrindo. Enquanto o matavam, ele sorria. Porque ele já estava completamente familiarizado com o que ele estava indo ver. Não era um choque para ele. O rosto dele brilhava. Ele sabia a vida que ele tinha. Deus passa por Moisés e fala assim: Moisés, sobe. Eu vou ter contigo. Moisés passa 40 dias. Sem precisar comer ou beber. Desce Moisés. 40 dias. Falando com Deus. Pensando em Deus. Quando Moisés desce, com a Torá na mão, com os mandamentos, está aqui, diz que o rosto dele brilhava. Um homem, um único homem, pensando em Deus, agindo como Deus quer, falando como Deus quer, pensando nas coisas do alto. Onde estão nossos pensamentos? Aonde é que está a nossa vida? Como é que nós vivemos? Pedro, quando diz isso, esse sentimento é um mistério divino. Excede todo e qualquer entendimento. O apóstolo Paulo vai nos encorajar. Ei, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Paz, irmão, é sinal de um coração santificado. Falta de paz nada mais é do que falta de santificação. Vocês foram chamados para viver em paz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros, cantem salmos, cantem hinos. Santificação é um projeto em equipe. Quer viver santificado? Andem juntos. Ande junto com quem fala sobre Jesus. Ande junto com quem ensine sobre Jesus. Ande junto com quem vive louvando a esse Deus.
E você vai ver como é que se santifica. Sabe por quê? Porque no dia que eu falhar, no dia que você me vê falando da maneira como eu não devo, no dia que você me vê agindo como eu não devo, no dia que você me vê pensando como eu não devo, é sua obrigação me aconselhar. É sua obrigação chegar perto de mim e falando assim: ei, Mariana, você não é assim. Essa não é a vida que Deus deu a você. Não foi dessa maneira que o Senhor te chamou. Não foi isso que Deus escolheu. Não foi isso que Deus te deu. Você não é dessa maneira. É você que deve me alertar para que eu olhe para onde está a minha vida. Ela está escondida lá no alto com Deus. E assim nós devemos ajudar uns aos outros. Que o agir de vocês, seja em palavras, seja em obras, seja em tudo santificado. Quando Pedro fala isso, vou ler para a gente encerrar. Lá em 1 Pedro, quando ele fala sobre essas emoções, sobre sentir, sobre o amor. Ele continua. Lá no versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Portem-se de maneira digna ao chamado de vocês. Sejam santos, porque Ele é santo. Que a luz de Deus venha brilhar em vocês, nesse mundo, de tal forma que olhem para nós e o mundo saiba que a gente dá sabor a Ele. Deixa a luz de Deus brilhar diante dos homens. Amem a Deus. Quando você ama a Deus, todas essas coisas aparecem. É nítido. Quer se santificar mais? Ame mais. Ame mais a Deus. Algo precisa ocupar mais o seu coração.
amando a Deus, amando o que Ele fez. Deus é santo. Sede santos, porque Ele é santo. Em toda maneira de pensar, em toda maneira de falar, em toda maneira de agir, em toda maneira de sentir. Eu acho maravilhoso a forma como Deus pode dar ordem a todas essas coisas. Porque Ele é seu dono. E porque Ele é seu dono, Ele pode dizer exatamente como é que a gente deve funcionar. Mariana, você deve pensar assim, você deve agir assim, você deve falar assim, você deve andar assim, porque você é minha. Andem como alguém que pertence a Deus. Sabe quando você vê alguém passando e você fala assim, ali vai um homem de Deus. Ou quando você vê uma mulher e fala assim, é uma mulher de Deus. O que é que você está dizendo? Você está dizendo que aquele homem pertence a Deus. Que tudo nele, toda a sua maneira de viver é de Deus. É assim que nós queremos andar. É assim que nós devemos viver nesse mundo. Amém a Deus. Vivam pensando no que Ele fez por vocês. Antes vocês estavam mortos, mas agora vocês vivem e vivem para Cristo.